Olá, eu me chamo Jaqueline Kissack, estou aqui para gravar mais um episódio do Cristãs à Mesa. Estou com a Roberta Oliveira, ela é líder de mulheres da Igreja Voz de Deus, do pastor Al, Algo. Aí o Balogun. Não, repete, Roberta. Aí o Balogun. Ayo Ele é Balogun, nigeriano, ele é por isso. nigeriano. Roberta, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. Espero que você se sinta à vontade para falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o seu nicho, que é educação financeira para empresárias. Sim. Tá? Esse livro aqui é um presente meu para você, de um pastor que, assim, eu tenho um amor incrível pela vida dele. Ele foi a pessoa que me discipulou, me abraçou quando eu cheguei na igreja, e eu tenho certeza que esse livro irá te abençoar Amém. muito. Primeiramente, quero agradecer também pelo convite, pela confiança. Tenho certeza que vai ser uma benção, vai ser um Vai. trocar. Obrigada, pastor Eliezer, pelo livro. Vou ler. Eu cheguei aqui, eu já olhei a capa, eu já coloquei a mão. Ela é um presente para você. Eu falei, Não, ai, e tem uma amei. dedicatória. Amei, amei. Que coisa linda. Que lindo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Vivo o seu chamado. Estou nesse foco Exatamente. A gente está vivendo, de tentar viver o mesmo meu com medo, a gente chamado. está O indo. negócio aí é com medo mesmo. Isso aí, Roberta, É fala um isso. pouquinho de você para mim. Então vamos lá, né? Vou falar um pouquinho sobre a Roberta, sobre quem é a Roberta, como é que a Uhum. Roberta começou, como é que ela começou dentro do mundo de andar com Jesus, de falar com finanças. Eu sou evangélica, sou cristã desde 2000 e tem 11 anos, 12 anos, foi quando eu engravidei do meu filho. Eu tive um pastor, a honra de conhecer um pastor que falou comigo sobre Jesus. Eu não ia para igreja nenhuma, ele simplesmente falou: começa a Bíblia, começa a ler. Comecei a ler, ele falou: começa Mateus 1. Quando foi em Lucas, eu já estava assim, onde que se batiza, onde que é, como é que é, e assim foi minha conversão. E naquele momento da minha conversão, eu estava passando por um momento muito complicado. Eu empreendia há uns 6 anos, na verdade, nesse tempo, né? É, eu já trabalhava com finanças, eu trabalhei numa instituição financeira com pessoa jurídica, trabalhei numa empresa de tecnologia como analista financeira. E aí eu comecei a empreender Uhum. e comecei a empreender no ramo de franquias, uma franquia que era muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Eu fui abrindo uma loja, 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas, 6 lojas, e fui abrindo um monte de lojas no Rio de Janeiro. Era uma franquia que já existia há mais de 20 anos, porque quando eu fui abrir a franquia, eu fui pesquisar do mercado. E essa franquia, de um mês para o outro, um mês de dezembro maravilhoso, no outro mês a franqueadora falou: olha, chamou todos os franqueados à mesa e falou: a partir do mês que vem não tem mais roupa para vender para ninguém, porque aconteceu isso, 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 isso. Você E pensa que aí, aí, com mais de Roberta? 10 lojas na mão, com funcionários, com folha de pagamento, com tudo. E aí, nesse momento, eu entrei num endividamento absurdo. Porque eram lojas em shoppings, que eram shoppings caríssimos, como Norte Shopping, vários outros shoppings. Aluguel era caro. E aí, naquele momento, só que assim, eu sempre fui uma pessoa de guardar dinheiro. E eu falei, naquele momento, eu tenho algumas opções. Ou eu tento mais alguma coisa, ou eu vou pegar e vou resolver isso aqui. Naquele momento, a opção é: vamos tentar, porque eu preciso gerar dinheiro para pagar essa dívida. E aí, nesse momento, né, e a gente estava falando porque eu comecei na minha história com Cristo, eu tô contando o porquê disso. E aí, nesse momento turbulento da minha vida, que eu estava endividada, com as lojas abertas, mas tentando me erguer, coloquei outra bandeira nas lojas. É uma outra loja de uma outra marca que tinha na época, de Alphaville. Nós fomos lá, compramos a marca, colocamos nas lojas, daqui a pouco bate o oficial de justiça e diz assim: nós vamos na segunda tentativa, depois dessa primeira. Da primeira. O oficial de justiça chegou e falou: olha, eu preciso levar todas as roupas da loja porque tá com uma ação de plágio do cavalinho da Ralph Lauren. Oi? E levou todas as roupas de novo. Para o crente, as coisas são assim, né? A gente vai entendendo o Mais processo. difícil, é. Eu falei: Senhor, o que eu estava tentando, o que eu faço agora? Só que assim, ainda não era cristã, ainda não conhecia Jesus, não tinha um encontro com Jesus. E aí, nesse momento que esse pastor Valfran, uma bênção, um homem de Deus, ele começou a falar comigo sobre a palavra de Deus. E ali eu entendi que havia um propósito. Só que antes disso, uma mulher de Deus, gente, sabe as mulheres do coque? Sei. Eu entendo de mulher de coque. Eu tinha uma corretora que eu comprava apartamentos com ela, e ela disse assim: eu tenho uma irmãzinha lá em Mesquita, eu acho que era Mesquita.
Vamos comigo lá? Roberta, vamos aqui, cá entre nós, a gente está à mesa. A maioria das irmãs de coque, raiz, são da Raiz, da Baixada e Baixada. te entregam algo. Eu não canso de Sim, falar. Quando eu sim, estava perambulando pelo mundo, sim. um sol de rachar, eu em Madureira, saí da C&A com um short desse tamanho, com uma camisetinha. A senhora rodou, 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 rodou e É falou: isso. teu prazo está acabando, vai para Jesus. Eu respondi para ela, muito mal criada. A senhora está com tempo, hein? Quer uma água? Olha, se ela estiver me ouvindo de algum lugar, irmã, te amo, eu tô aqui, ó, no A gente não propósito. entende no Não início. entende. A gente não Eu entende. era Não completamente entende. ignorante da palavra. Não, a gente não entende. E a gente quer, às vezes, usar a nossa intelectualidade, a Uhum. inteligência para achar que sabe de alguma coisa. E nessa época que essa corretora falou assim: Olha, você está em casa, está na loja? Eu falei: Não estou em casa. Vamos lá da minha mãezinha, lá do. Minha mãe... Não falou mãezinha. Falei: O que que tem lá? Uma oração. Falei: Ah, vamos. Ela passou aqui na Barra, pegou uma amiga, passou lá, me pegou. Vamos lá, vamos. Fomos. Chegou lá, era um- uma oração mesmo, num ambiente Uhum. pequeno. Aquela senhora, ela chegou para mim e falou assim, só que nessa hora ainda não era o momento que eu tinha descoberto que a franquia não ia dar certo. Eram uns 3 meses antes disso. Ela falou assim para mim, minha filhinha, deixa eu te falar uma coisa, irmã Sandra. Nossa, que bênção ela. Falou, minha filhinha, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Você vai perder tudo que você tem. Mas depois, no meio desse caminho, Deus tem um propósito contigo para te levar para Canaã. Mas no meio do caminho também veio um menino. Quando ela me falou aquilo, eu não conhecia nada de Deus, eu não era evangélica. Falei, pra que que você me trouxe aqui, Clara? Essa mulher endemoniada. Essa mulher não sabe o que ela tá dizendo. Essa mulher doida. Não me traga aqui não. Tá repreendido, mulher doida. Olha só, a falta de sensibilidade espiritual, porque eu não Eu não entendia. entendi nada. Depois eu já até pedi perdão pra irmã Sandra. Eu falei tanto sobre essa. Ela, minha filha, entende. Passou 3 meses, aconteceu tudo que eu te contei. Naquele dia eu lembrei daquela mulher. Falei, Senhor, aquela mulher de alguma forma estava certa. Aquela mulher sabia o que ela estava dizendo. E aí, naquele dia que eu tive encontro com esse pastor, que ele falou para eu ler a palavra, que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, comecei a andar com Cristo. E Deus falou comigo, Zô, meu pai faleceu. Meu pai, ele veio a falecer, eu estava num lugar, não queria ver ninguém, porque eu não queria ser consolada. Eu fui numa igreja longe da minha casa, um homem falou para mim, me entregou uma palavra. Ele falou assim, olha, eu quero te entregar uma palavra. Assim como eu fui com Josué, com Moisés, assim eu serei contigo. Te engrandecerei, te levantarei perante a nação e saberão que eu sou Deus. Deus vai te usar para levar pessoas do Egito para Canaã. Entendi nada, não sabia quem era Moisés, não sabia quem era Canaã, não sabia de nada. Tudo bem. E assim aconteceu. Esse foi o meu processo. Passei por um problema de endividamento. Em um certo momento, várias vezes na minha varanda, eu estava andando endividada e eu falava, Senhor, como é que eu saio desse buraco? E ainda Nossa. estava com as lojas tentando endividar, tentando pagar a conta, tentando ajustar, tentando sobreviver. Quantos empreendedores hoje tem aí por aí assim? Com medo de perder casa, perder negócios, tentando sobreviver, mas tentando da forma errada. Porque apesar de eu ter vindo de banco, apesar de eu ter vindo de uma empresa como analista financeira, a educação financeira não é sobre números. É sobre comportamento, é sobre decisão. E eu comecei a entender, eu falei, gente, eu preciso sair disso. Até que um belo dia eu conheci uma pessoa e ela me falou um pouco sobre educação financeira e eu comecei a estudar sobre isso para resolver a minha vida. E ali começou o meu processo. E aí eu fui, comecei a pagar contratos, comecei a gestar minha vida, comecei a pagar novamente, guardar dinheiro, comecei a organizar a minha vida novamente. E aí começou, na verdade, a pandemia, foi 2018, 2019, eu acho. É, o que eu conheço de pessoas que quebraram na pandemia. Para mim, a pandemia foi o melhor ano da minha vida, você acredita? Amém, Sabe por quê? Roberta. Porque nessa época, como eu te falei, eu peguei o dinheiro que eu tinha, o empreendedor, ele vai se virando. A realidade é essa. E eu fui abrir um mercado. Tinha nada a ver com o meu ramo era roupa. Eu fui abrir um mercado com padaria, com açougue dentro de uma comunidade. Quando eu cheguei ali, Deus me falou assim: eu estou te trazendo aqui para arar a terra, porque aqui será uma igreja. Falei, Nossa. igreja como se eu estou vindo abrir mercado? A gente ainda tem a petulância de questionar, tá? É isso. E aí o que aconteceu? Ali Eu eu achei come... que só eu fazia Não, isso. não, não, não. E ali começou. Aí tá, aí eu falei o seguinte:
acho que era quarta-feira ou terça-feira, eu fazia orações dentro do meu escritório. E vinha outro, chegou um ponto de que no meio da oração batia na porta, entrava gente, só vinha aumentando a roda de gente. E assim, ficava lotado. Eu falava que era o QG, o quarto de guerra, porque era desse tamanho o escritório e um monte de gente dentro. Mas muitas coisas Deus fez ali. E aí eu tava ali, ali naquele momento da minha vida, me reerguendo, ajustando a minha vida. Aparece uma outra pessoa e diz a mesma coisa. Olha, Deus vai te usar para libertar outras pessoas igual a você. Falei, amém. Você já estava casada Já nesse estava momento? casada, nesse momento eu já estava com meu filho. Deixa eu voltar um ponto. Ah, Essa senhora profetizou isso, ela falou sobre a minha vida. Passei por essa situação toda, comecei a reorganizar minha vida, engravidei de um menino, como ela tinha dito, ó, vai ser um menino. Eu disse para ela, que menino, quero nem filho agora, que negócio de menino. Veio meu filho, engravidei. E aí eu comecei a abrir o mercado, tocar o mercado, tava tudo bem até ali, tudo bem não, tudo caminhando, né? Me reorganizando. Chegou a pandemia. Para mim foi ótimo, por quê? Porque era mercado, então as pessoas em casa consomem mais, para mim foi ótimo. Para mim, assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, triste, mas sinceramente naquele momento eu estava tranquilo porque era mercado, tranquilo no sentido de preocupado com as pessoas como vida, mas financeiramente o negócio estava indo bem por conta dessa situação. E aí, naquele momento, eu comecei a ajudar outras pessoas ao meu redor com o que eu sabia. Eu comecei a ajudar empreendedores, comecei a ajudar a pessoa do lado, ali, aqui. Eu comecei a falar mais sobre isso. Por quê? Porque as pessoas estavam passando por momentos delicados. Por quê? Porque o negócio delas não era como o meu. Tinha pessoas de outros segmentos. por exemplo, a minha tia, a Elisângela, na pandemia, ela literalmente quebrou. O segmento dela era roupa plus size com uma Sim, loja. E assim, não tinha o que fazer. sim. Não tinha. Quem ia pra rua? Ninguém. Lockdown, Não, eu ninguém conheço pode muitas sair. pessoas que Ela quebraram, literalmente quebrou. Quebrou. E eu tenho um tio que é cardiopata. Uhum, Ele tem tanto BO que ele está vivo uhum. pela misericórdia. Ele Sim, usa válvula no coração. E assim, nesse mesmo momento, ela teve apoio financeiro da família, mas assim, não era a vontade dela, eu creio, que sim, uma mulher que sempre foi ativa no ramo, ela é modelista, ela sim. cortava as roupas, ela mesma produzia, depois ela passou para facção, e do nada, assim, acabou. Sabe, foi Uhum. difícil, não só para minha Não, para muitas família, pessoas, foi para muitas pessoas também. Muitos. Não, eu conheço muitos empreendedores que quebraram na Não, e pandemia. quebraram e até E hoje não até hoje não conseguiram conseguiram se ser, reerguer. Não, não conseguiram. conheço vários. E aí, naquele momento, apareceu uma nova palavra que foi essa palavra. E Deus já estava falando comigo, eu vou te usar para você usar pessoas para sair dessa situação que você saiu. Porque naquele momento eu comecei, além de organizar a minha vida, eu comecei a criar negócios para me gerar renda passiva. E aí eu comecei ajustando a minha vida. Eu falei, gente, como eu não conhecia a corrida dos ratos, porque o que mais acontece com os empreendedores é O a corrida dos ratos. que E que o é que é a isso? corrida dos ratos? O empreendedor, ele ganha mais dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro. Beleza, ele vai ali. Só que o que Isso, acontece? Quando começa a sobrar um pouco de dinheiro, ele começa, vou comprar uma casa melhor, um carro melhor. Então, quanto mais ele ganha, mais ele aumenta o custo de vida dele. Quanto isso. mais ele ganha, quanto mais o custo. Roberta, mais dinheiro não é para isso? Sim, desde que planejado. Agora, tu já reparou pessoas que se ficar 2 meses sem trabalhar, quebra tudo? Sim, Por quê? Porque às vezes ela não tem um planejamento e uma reserva para aquele momento, porque ela está vivendo uma vida além do que ela poderia ficar confortável para ter saúde financeira. isso. E aí ela entra nesse looping da corrida dos ratos. Ela só trabalha para pagar as contas, vai aumentando o custo de vida, vai aumentando. O problema não é aumentar o custo de vida, o problema é aumentar na hora errada. E era o que aconteceu comigo. E aí eu entendi todo esse cenário. Eu falei, gente, o empreendedor vive assim total. O empresário vende hoje, entra dinheiro na conta, paga amanhã, entra no cheque especial e depois de novo e assim vai. E eu comecei, como eu falei, a ajudar essas pessoas na pandemia e comecei a trazer minha voz para o Instagram. Comecei a falar sobre isso e continuei ali no mercado e as coisas estavam indo tudo bem, estava indo muito bem. Já estava 7 anos ali no mercado. E Uhum. as coisas já estavam caminhando. Eis que quem que surge dentro do mercado da loja que era Mesquita. Lembra que eu falei que eu fui na irmãzinha Mesquita? Isso. Eu estou no escritório trabalhando. Quando eu olho pelas câmeras, entra uma senhorinha de coque no manto dentro do mercado, marchando, rodando. Falei, gente, quem é essa mulher? Da onde Que é saiu? isso? Que é isso, gente? O que tá acontecendo? E eu olhando pela câmera. Falei, gente, essa mulher vai pra onde? Que mulher é essa? Que é isso? O que tá acontecendo nesse lugar? Bate na porta do escritório.
E você acompanhando tudo pela E eu câmera. pela câmera. Gente, quem é? Porque eu não tinha identificado quem era. Já tinha se passado 7 anos, 8 anos. Era a mesma, Roberta? E como que ela te achou? Eu fiz essa pergunta. Quando eu abri a porta, o que que você tá fazendo aqui? Quem te falou que eu tava aqui? O que que você vai fazer aqui? Eu falei, o que que você tá fazendo aqui? Quem te mandou aqui? O que que você... Ela falou, eu não sabia que ia encontrar você. Eu estava na minha casa, Deus me mandou Gente, pegar um ônibus e descer aqui. Só não sabia que ia te encontrar. Eu vim te trazer um recado da Roberta! parte de Deus. Eu tô juro pra você, eu tô Chocada chocada. fiquei. Eu não fiquei com muito medo, que eu falei, primeiramente, ela não era boa notícia, né, lá no É. início. O que que essa mulher veio dizer aqui? Só Não, que Deus... chocada não. Peraí, deixa eu me corrigir. não é Eu já chocada. vi demais para não acreditar, porque eu sempre falo isso, eu já vi demais para não acreditar, porque eu sempre olho Sim, para mim, para o meu sim, interior. Eu me olho assim da cabeça aos pés, fico me analisando, sim, aí eu vou lembrando de tudo que eu já passei, sim. do quanto Deus fez assim, ó, por Ele faz assim por misericórdia. Eu misericórdia. falo, não, cara, se ele fez isso com a minha vida, eu creio que ele pode fazer na vida do fulano, do Sim, Beltrano, sim, na minha família. sim, Porém, Jesus é educado. sim. Porém, existe renúncia. E nem sempre as pessoas querem a renúncia. Exatamente, eu vou falar muito sobre isso É. agora. Hum. E aí, um tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava passando, quando eu estava ainda na parte de organização da minha vida, eu falei assim, Senhor, a tua palavra diz que quando você tiver com algum problema, você precisa entrar no seu secreto, bate a porta do teu quarto e fala com o seu Deus que ele te responderá. É isso que eu vou fazer hoje. Liguei para a loja e falei, olha só, hoje eu não vou para a loja, ninguém me liga, eu tô off. Entrei pro meu quarto e fui praticar isso. Só que a gente nunca, na maioria das vezes, a gente não escuta o que a gente quer. É. Nem sempre Deus fala o que a gente quer. E quando eu entrei no meu quarto, eu entrei no meu secreto, fui falar com Deus, Deus falou assim para mim. Falei, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Ele falou assim: levanta e coloca a sua casa em ordem. Uau. Mas sabe aquele momento que você tá chorando, que tá tudo misturado? Que Lágrimas, tá, com é a lágrima, é remela. A tudo. gente só falta pegar a boia e nadar. Em um momento a lágrima fez assim, ó, voltou. Aí eu, quê? Coloca a casa em ordem? Como assim? Eu não traio meu marido não me trai, eu vivo para minha família, para trabalhar para minha família, botar o quê em ordem? Que negócio é esse de botar em ordem? Gente, esse podcast tá maravilhoso, Falei, vamos. Senhor, que negócio é esse de colocar em ordem? E levantei na mesma hora, porque eu já não tinha mais nem o que falar com Deus. Falei, ok, então o senhor me explica o que que botar a casa em ordem? Eu preciso entender que casa em ordem, o que que é para colocar em ordem. E eu comecei a orar nesse sentido, Senhor, colocar o que em ordem? E Deus foi me trazendo muitas coisas. O que, Roberta? Eu era uma pessoa que trabalhava 12, 15 horas por dia. Meu filho era pequeno. Eu queria ter tempo com ele, mas eu precisava e tinha aquela questão de eu preciso fazer meu negócio crescer, eu preciso estar ali, se eu não estiver ali o negócio não anda, aquela coisa toda, aquela coisa toda. E Deus trabalhando, Roberta, não, você precisa ter mais tempo com o teu filho. Você foi chamada para empreender, mas eu também tenho uma missão para você. E quem disse que eu queria saber de missão? Tu queria saber do botar o Eu queria mercado trabalhar, para queria gerar meu girar. dinheiro, queria viver minha vida, queria. Tava Nesse confortável. minuto, a Tava na... Jaqueline estava ali, ó. Ah, eu vou me batizar, eu É vou isso. ficar indo à igreja, É eu vou servir a isso. É igreja, isso. E eu falo, vou é falar de exatamente. Jesus, vou falar o que ele fez, o milagre das minhas cirurgias, os milagres É isso. externos. Estava confortável Para para mim também, eu mim. estava indo para a igreja aos domingos, estava devolvendo Exatamente. meu dízimo, estava falando, Senhor, eu tô fazendo a minha parte. Exatamente, a gente sempre Estava acha. fazendo a minha parte. E aí Deus falou comigo. Eu quero é mais, eu quero que você ajude. Lembra da palavra que você recebeu antes de empreender? Deus falou comigo. Queria me usar. Lembra que você contou algo que você soube antes? Uhum. Eu vou te usar para libertar pessoas, para você libertar pessoas pelo que você passou. Depois disso que eu fui empreender. E essa mulher, essa senhora, chegou com a mesma palavra. Deus já não te falou que usar pessoas para se libertar igual ele te libertou? Você precisa ajudar pessoas a sair das dívidas, da desordem, para elas irem para a ordem. Porque eu não ajo fora do governo. Para eu agir, precisa de um governo estabelecido na vida e nos negócios. Eu não ajo de qualquer maneira. Até quando você vai procrastinar isso? Nossa, Roberto.
Porque depois que Deus falou comigo naquele dia no meu quarto, ele foi me dizendo: olha aqui, tá vendo? Tem 12 horas que você tá trabalhando. O seu filho, você fala com ele, você pega ele, você tá com ele, tá assim, aham, tá bom, já falou, tá. Não, vou pra reunião, tá, já vou te dar comida, toma aqui. A empregada falava: fazer o quê? Vê o que tem na geladeira aí, faz o que tiver. Não tinha gente, não tinha governo nenhum. Eu tinha um falso governo da minha vida. Comia qualquer coisa, o que dava para ser mais rápido. Não tinha, o que vai fazer de almoço? Vê o que tem lá, né? Vê o que tem, faz. Né? Eu tô falando porque tem muitas empreendedoras vivendo assim, como eu também vivi assim. E que eu preciso o tempo todo olhar para mim e falar: Roberta, lembra? Volta pro eixo, volta pro eixo, volta pro eixo. E aí, naquele momento, ela foi falar algo que Deus falou para mim. E Deus falou para mim: eu quero que você venda esse mercado. Porque eu quero que você empreenda nesse segmento de educação para ajudar outras mulheres como você. Você vai vender parte disso, porque eu não tinha só o mercado, eu tinha outras coisas. Mas o que me demandava mais tempo era o mercado. Falei: não, Senhor, agora que o negócio tá bom, já tem tanto tempo, passei pelas fases mais difíceis. Aí ele falou assim, essa senhora chegou lá e falou: ou você faz ou ele faz. O que você prefere? Roberta, volta só um trecho aí. Quando ela bateu na porta, toque, toque, que você abriu. Era ela. Era ela. E eu falei: o que você veio fazer aqui? Como? Deus falou pra ela: pega um ônibus e vai até o lugar que eu vou te falar. E ela apareceu, desceu no ônibus na porta do mercado. Gente do céu. Qual o nome dela, Roberta? Irmã Sandra. Na verdade, irmã Sandra, hoje ela é pastora Sandra. Pastora Sandra. Uma bênção do Senhor. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Mas você falou o que você está fazendo aqui com medo? Não, desse jeito mesmo. O que você está fazendo aqui? Quem te falou para você vir aqui? O que aconteceu para a senhora estar aqui? Eu não tinha mais visto ela. Ela falou: vim te dar um recado da parte de Deus. Eu entrei no ônibus, ele me deu o ônibus e me deu o caminho. Eu desci aqui para falar contigo. Gente, Berta, eu tô... Eu também fiquei. Eu fiquei desesperada. Um misto de desespero, porque eu falei: o que ela vem dizer? E um misto do: eu não quero ouvir. Porque Deus, ele não vai falar para você coisas que ele nunca te disse. Deus vai trazer pessoas para testificar em você o que ele já falou com você. Exatamente. Deus não vai trazer para falar o que é, onde dá. Não, ele vai trazer pessoas para falar com você o que ele já falou com você para testificar. E Deus tinha me falado: abre mão do teu Isaac, desse mercado. Porque eu preciso te usar de outra maneira, em outro ambiente, empreendendo de outra forma, porque o mercado era 50% dos meus negócios, os outros 50% não me dava trabalho. E aí eu falei: não, e você estava bem confortável. Estava confortável, estava assim, fazendo meu trabalho, trabalhando milhões de horas, achando que estava tudo normal, estava vivendo a minha vida, seguindo a minha vida, construindo, resolvendo um problema e seguindo e trabalhando e seguindo a vida. Indo para a igreja nos domingos, devolvendo aquilo que era de... Não, a minha parte é essa no evangelho. É devolver, ajudar a obra do Senhor. Esse é o meu chamado. Achava que era só isso. Eu também. Achava que era só isso. Eu também. Falei: vou ficar aqui sentada, vou ficar aqui ouvindo, contribuindo. Quem precisar da minha ajuda tá aqui. Chegava pessoas no mercado, sempre ajudei as pessoas. Achava que era só isso. Só que quando eu fui vendo dentro do escritório o negócio criando uma forma, tipo, as pessoas iam lá. Eu lembro até hoje. Eu vou dar, inclusive, para ela ouvir esse podcast. Ela chegou, uma pessoa que morava nessa região, e falou assim: eu não tô conseguindo enxergar. Meus olhos estão com não sei o quê, eu preciso enxergar. Deus falou assim para mim: passa o olho ungido no olho dela e ora ela. Eu orei, ela saiu de lá com a vista enxergando. Falei: Senhor, que mistério é esse? E começou a acontecer coisas assim, muito diferente do evangelho que eu vivia, do que eu tinha de visão do evangelho. Eu falei: que coisa estranha. Mas passou. Eu falei: tá bom, Deus, vamos fazer o seguinte: se for para eu vender esse mercado mesmo, eu quero vender por esse valor. E vai aparecer gente para comprar nesse valor. Se não for da tua parte, era para não ser da parte de Deus mesmo. Não era para ser. Eu falei assim: Senhor, era isso. A gente gosta de testar. Mas se for, vai aparecer alguém vai comprar. E aí eu falei pro meu marido falou: tá maluca? Ninguém vai comprar esse mercado desse preço aqui nesse lugar? Eu falei: se for de Deus, ele não disse, então ele vai providenciar. Joguei pros peitos de Jesus. E aí anunciei. Passou 2 dias e ligou uma pessoa. Eu queria ver com você anunciou um mercado, eu queria ver, né? Falou assim: eu quero comprar. Com o valor que você botou? Aí eu falei: caraca, o negócio é sério.
O negócio é sério. Eu tenho a foto até hoje de eu saindo do mercado assim, falando, cara, que Deus, o que você vai fazer na minha vida? Que é isso? É igual a mim, Roberta. Eu não tenho a mínima ideia para onde Deus está me levando. E se eu falar para você, não, olha só, eu quero continuar aqui. Não, eu não quero parar no podcast. Sim, Porque eu tenho um senso de justiça. Eu não sei explicar para você se é assim, ó, uma ira. Não existe sim, ira santa, mas eu sim, fico muito irada com algumas coisas que eu vejo pela sim, rua, sabe? Me dá uma revolta. Ao mesmo sim, tempo, eu sei que eu não posso falar, eu não posso me meter, sim, sabe? Porque infelizmente a gente vive num estado que tá a criminalidade domina. sim, É, não temos segurança pública. Eu estou falando do Rio de Janeiro, porque eu habito no sim, Rio de Janeiro. sim, Então eu vejo algumas coisas assim que eu falo, Senhor, eu queria fazer algo, eu queria, sabe? sim. Mas o que eu tenho no momento é a minha voz, a minha É disponibilidade isso. do podcast. Então eu vou alcançar mais mulheres. Mas se perguntar para mim hoje, para onde eu estou indo? Não. Mas Deus Por nunca vai dar todos enquanto, os passos, ele só dá é, o primeiro. por enquanto eu tô assim retida nas Sim, o que eu considero injustiça. Eu tô guardando para mim, tô em off, sim, mas assim, planejo alguma coisa, por exemplo, eu já falei que eu quero fazer um café do Cristãs à Mesa. Eu quero conhecer outras mulheres. sim, Todas as mulheres têm um milagre. Não falo só sim, de mulheres ter milagres. Eu acredito que homens também tenham milagres para contar. Só que o projeto Cristãs à Mesa, eu consagrei ao Senhor e falei: só vai sentar mulheres. sim, Eu não quero homens sentados, eu quero sim. mulheres. E eu tô indo, E a mulher, tô ela é a indo. coluna da casa. É, exatamente. Além dela ser a coluna da casa, eu vejo pelo último batismo da minha igreja, Sim. 90% foi mulher. E você, o meu tema, né? Eu falo de finanças com Uhum, base na palavra. A prosperidade, ela chega na casa, eu vejo isso na minha casa, eu te contei. uhum. A prosperidade chega numa casa através da mulher. A Bíblia Uau, diz que nós somos a estrutura de uma casa. A mulher sábia edifica, ficam lá. edificação faz crescer, crescimento é prosperidade. A tola destrói. Exatamente. E prosperidade, as pessoas acham, Dinheiro. prosperidade, Não. liga a prosperidade ao cristianismo, Sim, ao evangélico. Gente, sim. Jesus não condena você ter o seu Não, dinheiro. não Ele não mesmo. condena, não. Jesus condena o dinheiro está no seu O coração. amor é o O dinheiro. amor O ao Deus dinheiro, da Deus, ganância. exatamente, você ser gananciosa, É, você tá com dinheiro, não, eu não posso. Eu penso o seguinte, se você pode, você deve. é A isso. partir do momento que você entende que o seu provento vem do Senhor e você pode fazer, você tem que Sim, fazer, sim. E eu entendeu? falo sempre algo, né? Assim, se a gente, Deus, ele não tem de problema nenhum enriquecer ninguém. Ninguém. Porque senão, será que no céu, será que Abraão vai estar lá? Uhum. Isaac? Será que Abraão vai estar? Será que Salomão não vai estar? Será que Noé não vai estar? Claro que estarão. Claro, é fato. Só que o problema do Senhor nunca foi dar recursos financeiros para ninguém, mas ele sempre foi o teu coração ficar amarrado nisso. Isso aí. Tanto que na Bíblia só existem dois senhores, o Senhor Jesus e Mamon. É. E a linha é bem assim, ó, bem tênuezinha. O problema não é a riqueza, o problema é a gente levar a ganância para o coração e adorar o Deus da riqueza. Que Deus, ele não divide a glória dele com Com ninguém. ninguém. Isso que as pessoas E aí eu não têm entendi nesse momento que discernimento. eu tô aqui conversando com você, que eu estava falando nessa parte, eu entendi que o Deus do dinheiro estava também no meu coração, levantado um altarzinho para ele aqui. Por que que eu não estava confiando no que ele me falou? Eu quero que você empreenda nessa área que é ajudando pessoas assim. Eu não quero que você abra mão de tudo, eu quero que você abra mão de 50% disso. Mas foi muito difícil, porque aquilo para mim era meu filho. Foi muito difícil. E quando apareceu esse comprador, eu falei: caraca, eu criei todas as possibilidades para ele dizer que não. Eu criei todas as objeções para ele. Mesmo debaixo de uma palavra. Porque a gente é gente, né? Nós somos humanos, então a gente, Sim. pelo ambiente que a gente vive, a gente às vezes fica E a cômoda. gente tenta Não, dar jeitinho com Deus, né? é, Quando Deus me falou que queria que eu ajudasse outras pessoas, eu tentei dar jeitinho com Deus. Eu falei: tá bom, Deus. como assim? Então, Como assim, Roberta? então eu vou botar essa voz no mundo. Vou lá. Eu não tinha nem Instagram. Foi nessa Ah, hora que eu entrei, coloquei, comecei. Vou começar a falar disso, vou ajudar outras mulheres, outros empreendedores. Mas eu vou continuar aqui, tá bom?
Tá bom, Deus? Tá bom, eu não vou deixar de fazer o que o senhor me falou, mas eu vou ficar aqui. Aí eu fui vendo assim, quantas horas trabalhando. Falei, tá pesado. Ele, pois é, esse peso não é meu, não. Eu não Tudo tenho que eu nada faço com é isso. leve. Tudo que eu faço é leve. Esse peso é contigo. E aí, pra gente resumir um pouco disso, o que aconteceu, eu vendi o meu mercado, continuei, e só que nesse momento eu já tinha minhas turmas de mentoria, já atendia outros empreendedores, já estava empreendendo. Foi aí que nasceu o Instituto Suede, que é a escola de negócios e finanças que eu tenho hoje, que é posicionado no digital. Por que Suede? Todo mundo pergunta, por que Por que, Suede? Suede? Deus de trás para frente. Ah, tá. Caraca, eu vou até anotar isso, Porque Roberta. Deus me falou esse nome num relógio de oração. O que é relógio de oração? Relógio de oração é. A minha igreja fazia 72 horas de oração e cada membro ia na igreja e orava 1 hora. E no meu momento com Deus orando, veio esse nome. Suede. Aí eu falei: que é isso? Você vai ajudar outras pessoas, mas esse instituto você não vai só consagrar, como você vai levar o meu nome. Aí eu botei Instituto Suede para não ficar tão cara de crente. Lembra que eu te falei a Ah, dificuldade? E aí eu botei a sua escola de negócios e finanças e comecei. E já estava na 4ª turma quando eu vendi o mercado. E comecei. Eu não... E quando eu vendi, eu entrei num casulo assim comigo mesmo. Por quê? Primeiro eu fiz algo meio contrariada. As pessoas dizem que tudo que Deus faz é leve. É leve, mas tem coisas que a nossa emoção não quer. Então, o leve é se você entender que aquilo que ele sabe para você é bom, perfeito, agradável, você vive mesmo aquilo que é difícil, gente. É muito difícil. E aí eu comecei ali a trabalhar mais com isso. E aí um belo dia eu estava palestrando num evento aqui na Barra, numa palestra com, sei lá, 3.000 pessoas de público. nossa. No outro dia eu recebi uma ligação. Uma ligação não, uma mensagem no Instagram. Uma pessoa falou assim para mim: Roberta, eu vi que você fala de finanças e você veio falando também um pouco sobre a Bíblia. Você é evangélica? Eu falei: sou. Você tem como ir na minha igreja falar de finanças à luz da Bíblia? Falei: claro, porque Deus já tinha me falado isso. Eu aprendi a não mais opor, mas falar assim: Senhor, então tá, eu vou indo e você vai me dizer no meio do caminho o que que é? Falei: tá bom, que dia? Ela disse o dia. Eu falei: deixa eu olhar aqui na minha agenda. Eu olhei, eu falei: tenho sim disponibilidade nesse dia, eu vou. Me dá o endereço. Quando ela deu o endereço, qual era o endereço? Não sei. O endereço do mercado. O que, Roberta? Calma aí, você está me dizendo que o mercado que você vendeu virou uma igreja Virou uma igreja. e a pessoa te chamou para pregar sobre finanças no ex-mercado? No ex-mercado. Uau! Lembra que no início, quando eu cheguei lá, Deus disse assim: ó, estou te trazendo aqui para você arar essa terra. Só um minutinho, Roberto. O Miguel é o primeiro corte, tá? Esse fica registrado aqui. Não precisa cortar nada agora nesse momento, só para a gente não perder esse momento do cortezinho. Vai, Roberta, fala. E aí Deus falou assim: quando eu cheguei no mercado, estou te trazendo aqui para arar a terra, porque aqui será uma igreja. Lembro. Quando começou a oração no quartinho, no QG, que a gente Isso. chama. Por que QG? Porque eu comecei a orar sozinha. Dobrava meu joelho, orava quando eu chegava, abençoava aquele ambiente, aquele dia. Aham. Daqui a pouco chegou um fornecedor. Roberta, você é crente, estou entregando meu jejum. Posso entregar aqui no escritório? Pode. Pode. Vamos orar depois, vamos. Chegou o fornecedor da PepsiCo, da Coqueiro, é uma chips, de tudo quanto é canto. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a orar aqui? Virou. Esse daí virou e ficaram anos acontecendo essa oração. E o quarto de guerra, por quê? Porque todo mundo que tinha um problema falava assim, posso falar no escritório orar? Eu falei, pode. E entrava no escritório e orava. Virou o QG. Até hoje a gente tem a equipe do QG. E ali naquele momento Deus falou isso. Quando ela me chamou, e naquele momento quando eu estava para fechar o mercado, Deus me deu um sonho. Ele falou, o que você tinha para fazer aqui você já fez, agora é hora de você ir embora. Ali começou a minha guerra comigo mesmo. Falei, não acredito não, Deus. Só que eu achei que fosse até de outra forma, não fosse ser vendido. Eu falei, será como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Deus falou assim, eu vou te honrar, mas aqui é uma igreja. Tanto que eu vendi, como eu te disse, o mercado nesse valor. E quando ela me chamou, eu falei, Deus falou assim para mim, quando eu saí, quando eu vendi, eu vou te trazer ainda para esse lugar, para você testemunhar o que você veio fazer. Misericórdia. Muito forte, gente, muito forte. Os seus olhos verão o que eu farei nesse lugar que você veio arar essa terra. Quando essa menina me passou o endereço, eu caí, assim, chorando, não conseguia mais falar.
Eu em casa sozinha, chorando. Eu e meu marido tava lá. Ele, o que você tá chorando? O que houve? O que aconteceu? Wagner, você não acredita. Ele falou o quê? Porque nunca mais eu tinha ido naquele lugar. Ele falou, Roberta, eu falei, Wagner, tu não sabe. O mercado, provavelmente o homem que comprou, vendeu. E sabe o que virou lá hoje? Uma igreja. Ele, eu não acredito nisso, não. Deus me falou que ele ia fazer isso. Meu Deus. Eu falei, gente, a gente é muito incrédulo, meu Deus do céu. Aí eu entendi que Deus só queria me honrar para vender aquele lugar. Mas o que ele queria daquele lugar era virar uma igreja. Aí o pastor me... Primeiro que eu fiquei o mês inteiro chorando, porque quando eu lembrava do dia, eu chorava. Falei, Senhor, não acredito. Roberta, Eu não... você já teve a sensação, assim, eu falo que cada podcast eu aprendo, né? Por isso que eu falo, eu não estou entrevistando ninguém, eu busco parceiras, porque você sentada aí contando a sua história, é assim, eu também me vejo em algumas situações, Sim. mas já teve algum momento na sua vida que você teve vontade assim, de tentar se esconder, se enfiar num buraco, assim, chorar? Muitas. Ai, Deus, que eu às vezes eu me coloco nesse lugar. Muitas. Para tentar se esconder de Deus. Muitas. Então, eu tô não, eu até só mais não leve. tentava como eu me escondia várias vezes. Isso, eu falava, tô igual a Elias na caverna. Não, eu me acho. Eu teve um dia, aconteceu um fato, eu fui lá na passagem de Jonas, que é pequenininha, reli. Falei, tá, hoje eu vou ser o Jonas, tá bom, Deus? Sim. Hoje eu sou o Jonas, amanhã eu vou secar minhas lágrimas e vou partir para Nínive, né? vou pregar para Nínive. Mesmo não querendo, mas eu vou te honrar. Sim. Assim, tem dias que é isso. Não, e é bem isso. E assim, eu negociava com Jesus. Eu falo que essa questão de personalidade, você nasce com ela. Esse lado empreendedor, ele é bom por um lado, mas você se torna um negociador. E aí, quando minha mãe, pequena, fazia cocada, eu cortava e botava assim no meu portão. Cocada R$1. Minha mãe dizia, eu fiz pra comer, você tá vendo a minha cocada. E eu tentava negociar com Deus também. Tá bom, Senhor, me deixa aqui quieta, por um tempo. Eu não quero saber. Mas você... Aí Deus usava, eu falei, eu não quero saber. Eu era assim, não aceito, não recebo. Desse jeito. Eu não recebo. Eu não aceito, eu não recebo. Eu não recebo. Eu não recebo. Era assim. As pessoas profetizavam, eu não recebo. Amém? Não recebo. Era desse jeito. Era desse jeito. Gente, tem algo que é até engraçado que eu vou contar para finalizar essa parte aí. Tinha um irmão que no QG era algo totalmente sem religião, não tinha religião ali. Era um do Ministério de Jesus Cristo, era outro daquela do arco-íris. Como é que é o nome? Não sei, Roberto. Esqueci o nome. Deus é amor. Deus é amor. Deus é o outro era da não sei o que lá, que era da onde era de uma igreja de lugares totalmente diferentes. Se reunia ali para orar. E tinha um que era do manto, daquelas rouponas. Ele dizia assim, missionária, tu vai andar com roupão de xuxi. Eu falei, tá repreendido. Eu também. Porque eu gosto de roupa linda. Isso aí. E eu sinto muito calor, não vai comer. Deus me perdoe, tá repreendido, eu não recebo. E toda vez que chegava pra falar, não recebo. Ele não recebe, ele morria de rir. Ele era vendedor da Granfino. E ele ria, Márcio, o nome dele. Eu vou mandar pra essa galera esse podcast. Manda. E aí eu falava assim, eu não recebo. Ele, missionária. Aí ele chegava cantando um hinozinho assim, missionária. Ele andava cantando isso. Eu falei, vai cantar pra lá, eu não recebo. Você acredita que essa irmã Sandra, depois disso tudo, ela falou, vou te levar num monte, a gente vai orar. Uau. Ela me levou num monte. Chegou nesse monte, ela falou assim pra mim, esse monte, e eu fui de leggings, tênis, blusinha, ela falou assim pra mim, nesse monte ninguém entra sem manto. Eu, que manto? Que manto? Não tenho manto. Que manto? Ela falou assim, não, eu trouxe um manto pra cada uma. Eram umas 7 mulheres. Gente. Aí eu, não acredito. Olha, era um tal de mulher botar o manto e morrer de rir, porque era aqueles mantos, não estava acostumada com aquilo. Não estava acostumada? Aí eu falei, eu preciso tirar uma foto pra mandar pro Márcio. Aí eu tirei uma foto e falei, Márcio, se cumpriu. Agora chega de profetizar isso. Eu imagino o quanto ele não riu. Muito, e a gente ri disso até hoje. Mas o que eu quero dizer, eu sempre coisas que realmente eu entendo, porque Deus, ele testifica. Isso não está testificando no meu coração. Não julgo quem vive assim, porque Deus tem um propósito para cada um. E aí, muitas coisas, como você falou, eu não aceitava. Não aceitava.
Por exemplo, quando nos meus momentos de endividamento, daquela que eu não via saída. Porque o problema do empreendedor não é a dívida. O problema do empreendedor é que ele não vê uma saída para isso. E não falo só do empreendedor, não, para todo ser humano. Quando ele está endividado, ele não vê uma saída. E Roberta. eu não vi uma saída. E o meu desespero é que eu não vi uma saída. Gente, como é que eu vou sair disso? Eu preciso vender mais, mas eu vou vender mais, não vai dar para pagar isso e a dívida só aumenta. E como é que eu saio dessa situação? E várias vezes eu me pegava de madrugada sem dormir na minha varanda e falava, Deus, como é que se resolve isso? Eu entendi. E talvez agora chegue uma parte de... Várias vezes passou assim na minha cabeça. Gente, hoje eu entendo por que as pessoas se jogam. Várias vezes passou na minha cabeça. Nunca senti vontade, nem desejo, assim, de fazer nada. Mas eu olhava e falava assim, cara, hoje eu entendo por que as pessoas tiram a vida. Porque o inimigo usa algo que você tem de problema para poder fermentar o problema. Exatamente. E você não enxergar a saída. E quando espiritualmente você tá cega no sentido, porque o problema te deixa, por isso que quem que vai ser salvo vai ser a nossa alma. A alma é a sede das emoções, é a mente e o coração. Se o teu coração não estiver alinhado com o que Deus tem, para você profetizar aquilo que Deus tem e verdadeiramente andar por passos criando naquilo, porque o problema nunca vai ser onde você está e nem onde Deus vai te levar, mas é você sustentar o processo. Exatamente. Você sustentar o processo, que não é fácil. Não é fácil não, Roberta. Não é fácil. E nessas várias vezes eu falava assim, Senhor, e uma vez eu cheguei para um irmão chamado Benga, é um irmão nigeriano também. Falei, quer saber de uma coisa, Benga? Eu não vou orar mais por isso, não. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Ele é Deus. Eu não vou mais orar por isso. E Deus me falou assim, minha filha, ai de você se não fosse a minha graça. Ai de você se não fosse... E hoje eu olho para toda a minha rebeldia de palavras lá para trás, eu falo, Senhor, obrigada pela tua misericórdia. E depois disso tudo que eu venho de mercado, e que aí eu fui para essa... Quando eu cheguei na igreja, cara, que eu olhei aquilo ali... Para mim é como se fosse assim, a promessa foi cumprida. A partir daquele dia, tudo mudou. É como se ali Deus tivesse startado na minha vida um novo tempo, sabe? E eu cheguei ali, eu falei assim, eu não vou conseguir ministrar. Eu fui falar, eu falei, eu não vou conseguir falar, eu vou estar muito emocionada, mas Deus foi tão bom que eu não fiquei emocionada, assim, Deus me sustentou. E eu consegui testificar para aquela igreja o que Deus tinha ali, porque o arado eu não estava ali, mas eu fazia parte daquilo ali, de alguma forma. E a partir dali eu pude entender que tem coisas que a gente não vê hoje, mas que já está preparado. Tem coisas na sua vida que você ainda não viveu, mas que já está pronto. Tem coisas na minha vida, hoje eu olho para a minha vida, faço palestras para 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas. Eu falo, gente, eu nunca imaginei falar com esse monte de gente. E quando eu tô falando, as pessoas falam assim para mim, Roberto, você fala muito bem, você fez oratória onde? Eu falo, eu nunca fiz um curso de oratória. E não estou dizendo que você não precisa se aperfeiçoar. Depois disso, eu sei que eu preciso fazer um curso de oratória, mas isso foi dom de Deus na minha vida para cumprir o chamado que Ele ainda está cumprindo. Ainda estou na chamada, na caminhada. Mas eu entendi que Deus ele te dá os talentos que você precisa para você utilizar no que Ele tem para fazer. Qual o meu chamado hoje? Ajudar empresárias a ter lucro na empresa, para que ela tenha prosperidade na vida dela, para que ela gere liberdade financeira, para ela viver a vida dela nos termos dela. Porque a liberdade financeira não é riqueza, pode ser riqueza. Mas quando a gente anda em desgoverno, quando a gente anda em desordem, na bagunça, lembra que Deus falou, me coloca a tua casa em ordem? Quando você vê que a vida está totalmente desordenada, Deus não tem como agir. Porque Deus, quando fez o milagre dos 5 pães e 3 peixinhos, ele falou assim, Pai, eu dou graças a ti para 3.000 pães e 7.000 peixes? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Pai, a ti eu rendo graça no pouco, alimentou todo mundo, ela sobrou. Ou seja, primeiro a gente precisa aprender a ser grato pelo pouco que temos e pelo que estamos vivendo. Hoje, de verdade, eu posso falar isso assim muito claramente. Hoje eu agradeço a Deus por cada situação que eu vivi adversa. Porque todas elas me fizeram crescer e chegar até aqui. Ontem, só para pegar um gancho do que você está falando, ontem eu estava em casa me recuperando desse terçol e eu falei assim, não, amanhã o terçol já vai estar bom.
pelo menos não vai estar doendo ao ponto de eu não conseguir fazer. Sim. E eu tô com 2 braços, 2 pernas, eu vou. Até o Daniel, que é o dono da Jim, me ligou, e como é que você tá? Eu falei, irmão, fica tranquilo. Eu não Sim. tô cega, eu vou. Sim. Eu vou honrar a minha agenda. Só que agora você me levou para um outro patamar, que eu tive um relacionamento no qual eu tive que me endividar toda e tive que trabalhar em Botafogo. E para sair de Madureira, na época, e ir para Botafogo, o voltar era muito ruim. Roberto, eu voltava, ai, hoje as pessoas me veem assim, do jeito que eu sou. Eu sempre fui dessa maneira que você está me vendo. Eu sempre gostei de andar emperequetada, eu sempre gostei de andar maquiada, com anel, com pulseira. Essa é a minha essência, eu sempre gostei. Eu lembro que eu fui fazer um curso de. A minha profissão é cabeleireira. Uhum. Hoje eu não atuo mais, que eu decidi viver para a obra do Senhor, para onde ele me Que lindo. onde ele me levar, tenho dinheiro para pagar as contas, tenho dinheiro para comprar o meu remédio, então ok. O restante, o mês que dá, beleza, o mês que não dá, beleza. Voltando lá para Botafogo. Naquele momento, eu precisava daquele dinheiro. Mas teve uma vez que eu vim sentada, Roberta, no chão do trem, do Japeri, lotado. Quando eu falo lotado, é lotado Sim. mesmo. Central do Brasil 6h20, no qual você tem que ficar ali, ó, se equilibrando, porque nego te joga para dentro do trem, não respeita vagão feminino. Cara, eu olhei, não tinha lugar para sentar, eu estava muito cansada. Eu sentei no chão do trem e comecei a chorar. A minha prima, Juliana, estava do meu lado, falou assim: honra a Deus no pouco, É isso. pois no muito ele te colocará. A minha alma estava tão Atribulada, né? atribulada, eu estava com tanta ira dentro de mim que eu não ouvi o que ela falou. Eu não ouvi mesmo, eu estava com muita raiva. Ai, tá bom, me deixa aqui quietinho alguns minutos. Chorei, 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 sequei, acabou a palhaçada. Porque eu sou assim, eu choro. Mas passou 5 minutos, a sanidade volta ao normal, Sim. a alma se cala e eu não choro mais. Sim. Eu não sei como, tá? Eu dou prazo para as coisas. Eu vou chorar determinado tempo por causa disso. Passou esse tempo, eu não choro mais. Sim. Não choro mais. Por mais que me dê vontade de chorar, eu volto para a cena que me deixou naquilo ali. Falo, não vou chorar mais não. O outro dia uma amiga, mas por que que eu... Não sei. Não sei se é dom de Deus, eu não dom sei. de favor de Deus na sua vida. Eu não sei se é dom, não sei se é favor, eu não sei se é o meu jeito, Sim. tá? Que eu dou prazo para as coisas. Eu vou chorar, vou sentir, mas me deixa naquele momento. Deixa eu viver esse meu momento aqui, esse Esse meu aqui. caos, daqui a pouco eu volto. O meu caos é aqui. E no meu caos, eu trabalho o meu domínio próprio diariamente. Sim. Porque as pessoas falam assim, é muito fácil ser crente. Meu irmão, quem Não, te falou isso? Como é difícil ser Quem crente. te falou isso? Que Matar é a gente fácil. mesma, a nossa carne é a mais difícil. Roberta. Nosso maior inimigo somos nós. Eu tenho, assim, um problema seríssimo em lidar com gente sem educação. Sim. Tem gente que acha... eu não sou, já passei por outros empreendimentos, eu fico abismada como um funcionário não dá valor para o seu liderado, para o seu patrão, da forma que você quiser chamar, tá, irmão? Mas para o empresário pagar o teu valor, a tua carteira assinada, você não sabe o quanto ele paga para o governo. Com certeza. E ser custa crente... dois dele. Custa 2 dele. E ser crente é você pagar tudo. Sim. Sim. Aí é quando eu entro. Nossa, eu também tenho os meus ajustes. Sim. Você acha que eu não queria alguém me abençoar com remédio? Sim. Mas aí quando Deus me lembra, opa, peraí, Jaqueline, nunca te faltou remédio de X valor, nunca te faltou remédio de X valor. Eu tive amigos no início que me abençoou com os valores. Quando me separei, me abençoaram também. Mas assim, não venha para Jesus achando que com estalar de dedos, que aí você não vai estar vivendo o evangelho correto. Deus, ele é o nosso pai. Tem o horas pai. que a Tem gente... hora que ele te dá um puxão, você não entende o que está acontecendo, mas é como aconteceu necessário. com o povo do deserto, né? Exatamente. No deserto tinha maná, mas maná não é
comida que você quer comer, é a comida que tem Não. pra comer. Exatamente. É o que tem para comer. É o que tem pra comer. Só que chega uma hora que você chega em Canaã. Aí você começa a escolher o que você quer pelo lado esquerdo, não mais só pelo direito, né? Pelo cardápio do preço. É. Mas e na vida é assim. Tem momentos na vida que a gente vai ter o que Deus, como você falou no início, alguém me ajudou aqui, mas nunca faltou. Nunca faltou. Ele Nunca enviou o faltou. maná em algum momento. E todo mundo vive isso em alguma área da vida, sabe? Todo mundo vive isso. Pelo menos eu entendo que muitas pessoas vivem isso. Todo mundo, Viver com Roberta. Jesus é querer, primeira coisa, se esvaziar de De si. si. Porque o nosso maior inimigo não é o inimigo, nem é o Não. teu inimigo pessoa, nem é o adversário da nossa alma. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque nós que damos a brecha para ele entrar. Da ilegalidade. Então, assim, dentro dessa, e eu vejo que a maior legalidade dentro do empreendedorismo, dentro dessas mulheres empreendedoras, é não gerir aquilo que Deus deu para elas. Como assim, Roberta? Não cuida do faturamento que já fez. Não cuida do filho que Deus já deu. Não cuida da casa que Deus já deu. Quer mais, quer faturar mais, quero mais filho, quero casa maior. Mas Deus, ele vai dizer assim, se nós não formos fiel no pouco, ele não vai dar no muito. Lembra de José? José, ele foi um homem íntegro na cadeia. Ele foi um homem íntegro dentro do palácio antes de ser preso. Mas quando ele foi íntegro, no momento de adversidade dele, como escravo e na cadeia, Deus honrou ele, levou ele para o palácio para ele ser governador do Egito. Exatamente. Mas ele precisou ser aprovado nas situações que ele precisava, no pouco ou no nada ou na adversidade, para ele ser levado para o muito. Então hoje eu falo muito assim, se não tem governo, você já deu uma brecha. Que brecha, Roberta? O desgoverno, Deus ele nos chamou para o quê? Está lá em Gênesis, para governar sobre a terra. Se a gente não governa a nossa alma, se a gente não governa a nossa vida, se a gente não governa o nosso tempo, se a gente não governa a nossa empresa, se a gente não governa nosso filho, será que estamos vivendo um evangelho? Não. Será que a gente ama não ter que amar o nosso próximo como a nós mesmos? Mas será que eu estou me amando? Me autovalorizando? Me automaternando? Estou me amando, me dando gesto de amor comigo mesmo ou estou me desvalorizando? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Estou sendo hipócrita, será? Então não é errado a gente se amar primeiro. Claro que não. Deus falou, olha o versículo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como você se ama? Exatamente. É isso que você vai dar. E se você dá para o outro e não dá para você, o que acontece aí? O outro é mais importante do que eu. Existe uma questão de que aí? Olhar para o próximo primeiro. Existe uma questão de menos-valia em si mesmo. Ué, se eu dou meu tempo para o outro. Isso não tem nada a ver de ser metida ou Tem não nada a metida. ver. É você se Tem nada a ver valorizar se da maneira que valorizar. você é. Eu vou cuidar de mim, vou andar bonitinha, vou me arrumar, vou andar bonita, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha alma, do meu espírito, porque eu preciso me amar. Como é que você dá alguma coisa que você não tem? Uau. Então eu falo que quando essa empresária, essa mulher, ela não entende que o desgoverno é uma quebra de princípio. Eu estou desonrando a Deus quando eu não olho para isso. Isso é desonra. Se você não cuida disso, não estou cuidando porque não, eu sou não, isso é desonra. Essa é quebra de princípios. Quando a mulher entende isso, ela precisa entender, cara, eu preciso entrar no governo da minha vida. No governo da minha vida financeira, no governo da minha casa, no governo da minha alma. Eu preciso dizer para minha alma, por que tu tá abatida, minha alma? Por que tu te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Psst, quietinha, porque eu que te governo, não é você que me governa. Então, quando eu entendo que o governo é uma ordenância, é um princípio, aí você começa a falar assim, cara, eu vou fazer, não é porque nem eu acho que eu mereço, é porque é um princípio. Roberta, infelizmente eu preciso caminhar para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você lida com a liderança de mulheres na sua igreja. Como que é isso? Ouvir por mulher quando começa a falar, se a gente não tiver um freio, se a gente não tiver no limite, não acaba nunca mais. Sim. Eu estou como líder de mulheres na minha igreja também há pouco tempo, há fazer 3 anos. Pouco tempo, 3 anos? Eu vou te falar que acho pelo grande desafio. Sabe quando você fala assim, estou de passos em passos? Por que desafio? Porque nós sabemos que, assim, qual é o maior peso dentro de uma casa? Quem carrega a maior carga? A mulher. Qual
ministério que a gente precisa ter cautela, o de mulheres. De mulheres. Porque tem mulheres que são maduras, mas tem mulheres que são ofendidas, tem mulheres que ficam chateadas. Então você tem que aprender, como numa empresa, a lidar com a diversidade de pessoas. Então, assim, como eu lido hoje? Hoje eu tento fazer o melhor que eu posso, de verdade, com o que eu sei. E qual é o melhor que eu posso? Eu falo sempre uma coisa para Deus. Quando Deus me chamou para ser líder de mulheres, também, como sempre, eu resisti demais. Falei, Senhor, eu não, eu por quê? Como? Por Não, que eu? porque eu não, Senhor, não tenho capacidade para isso. Só que eu falei para Deus, vamos combinar um negócio, Deus? De novo, ela insistindo nisso. Eu sou esquecida, eu sou esquecida, porque eu acho que eu sou muito agitada e eu sou esquecida. E tem coisas que eu esqueço. Eu falei, vou fazer um combinado com o Senhor, pai. Para que as pessoas, porque o que me gerou pânico disso? Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim: hoje eu tô afastada da igreja, porque eu precisei muito de um apoio. A líder de mulheres de uma igreja, uma pessoa que eu encontrei na rua, não, me ligou um dia, não ligou para mim um dia, não cuidou de mim. Aí quando aquilo entrou no meu coração e ficou. Quando meu pastor veio falar isso comigo, eu falei, Senhor, eu só posso fazer contigo um combinado. Toda mulher que precise me lembra. Porque eu não tenho a capacidade de lembrar de todo mundo. Eu não tenho a capacidade de observar as coisas, porque a minha visão é muito macro. E às vezes eu não percebo algumas coisas. Eu falo, Espírito Santo, tem um combinado. Eu até vou, mas eu preciso literalmente 100%, 150% da sua ajuda de me lembrar as mulheres que eu preciso falar. De me lembrar para quem eu preciso orar, quem estiver precisando. E isso tem acontecido. Deus é tão maravilhoso, gente. A obra é dele. Tudo que vem é dele, é sobre ele. Deus me faz sonhar, Deus me lembra de fulano, eu ligo, a pessoa está vivendo aquilo. Então, assim, as coisas estão, sabe, indo conforme a vontade de Deus, caminhando conforme a vontade de Deus. Não porque eu tenho uma liderança extraordinária. Porque eu falava para o meu pastor, estou acostumado a liderar empresas. Empresas, quando a gente vê que a pessoa não está bem, a gente vai lá e treina. Quando a pessoa não entrega aquilo que ela precisa, mesmo com treinamento, a gente manda embora, a gente demite. Na igreja você não pode demitir, você tem que amar. Eu falei, pastor, eu não estou acostumada com essa gestão, eu estou acostumada com gestão de empresas. Mas eu entendi que primeiro Deus me colocou ali para trabalhar algo em mim. Saber amar o próximo genuinamente. Porque aí você vê, quando você não precisa da pessoa e você tem que amar. Quando a pessoa faz coisas que você não gosta, você tem que amar. Quando você olha e fala assim, cara, a pessoa nem quer mudar, mas você tem que amar. Ali Jesus, ele testa o nosso caráter. É ali que nós somos moldados, sabe? E eu tenho sido muito moldada nessa liderança de mulheres. Mas falando, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. E as coisas estão indo, estão caminhando como você falou. Um passo de cada vez, dentro da vontade dele. Como é que vai ser o futuro? Não tem a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Dia 19/9 agora vai ter uma conferência de mulheres lá na minha igreja. Ah, eu vou. Você vai, que vai a Mariana, pastora Mariana, e vai também uma menina que vai louvar a Ana. As duas bênçãos. Eu falei, Senhor, como vai ser? Hoje eu estava orando, de madrugada eu acordei, não saiu da minha cabeça isso. E assim, Senhor, como é que vai ser? 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 Mas eu sei como foi, vai ser como sempre foi. Ele sempre providenciou tudo. Ele sempre providenciou tudo, pessoas, recursos. Então, assim, vai ser uma bênção. Eu digo para você, mulher, para que fala, né? Pra lá cá. Eu digo para você, mulher, não corra dos desafios. Porque, assim, dá medo? Dá. Às vezes você não tem vontade de ir? Não tem vontade de ir. Eu tive vontade de desistir? Eu também, várias vezes. Mas eu aprendi uma coisa no meio de ir com medo mesmo. Uma coisa que Jesus fala para nós. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Cara, eu nunca vivi tanto isso. Providência de Deus. Senhor, tá aqui, ó, vou cuidar das suas coisas. E as minhas coisas, a minha família, a proteção, provisão, recursos, o que eu preciso, Ele envia. Amém. Não tenha medo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele capacita e envia, Ele envia o que você precisa. E eu sou muito, muito, muito liberta que se Jesus Cristo, se Deus não lembra do meu passado, eu vou me preocupar em lembrar? Exatamente.
Exatamente. Irmão, você já não me Exatamente. atingia falando olha, eu sempre fui muito bem resolvida Sim, comigo mesma, sim, sabe? Eu sempre me achei uma mulher muito forte, mediante aos tropeços da vida, que nós sim, somos gente. sim. Mas quando eu me batizei e eu tive a certeza que Deus não olha o meu passado, ali acabou. Roberta, você pode falar o que eu quiser. O que eu tenho que lidar é com a Jaqueline do Velho É isso, Testamento. do Velho Testamento, Eu tenho que exatamente. lidar com a Jaqueline do Velho Testamento para não deixar ela fluir É do isso, Novo Testamento. é isso. Mas se eu não me lembro do meu passado, se Deus não me lembra do meu passado, por que que eu tenho que me lembrar? Cara, então eu vivo. O único que quer que a gente lembre do É passado é Satanás. o adversário da nossa alma, É é o adversário, é acusador. o acusador. Quem é você? Tá achando o quê? Você Né? lembra? Lembra? Não, não lembro Não, eu mais. não lembro não, amor. Roberta, a gente caminha para o final. Vamos, Amém. assim, eu amei esse bate-papo. Dia 19, conte comigo. Mas antes do dia 19, eu quero ir na sua igreja. Sim, Eu vamos aceito o sim. convite. Você Pode vai ser o com dia da certeza. semana. Quinta, domingo. Ai, amém, eu vou. Só tem quinta e domingo? Tem quinta às 7h30 e domingo às 10 da manhã. Ah, então eu vou tirar um E dia, vou 9 da manhã, anotar. escola bíblica. Tá, porque eu faço o Revaiá e eu tenho os dias do meu servir no domingo. Mas eu Sim, vou um dia tirar para conhecer a sua igreja e conhecer o seu pastor, por sim, conta de um detalhezinho que a Lene comentou aqui e me sim, chamou muita atenção. E sim. agora, te conhecendo um pouco mais, eu senti muita vontade de ir lá. Não, e você vai conhecer ele é uma bênção, meu pastor é uma bênção. Eu conheci uma amiga falou assim pra mim, eu encontrei ela 5 anos atrás. Aí ela encontrei com ela agora há pouco tempo. Ela, você ainda tá lá naquela igreja, aquele pastor? Eu falei, tô. Meu pastor é uma bênção, a igreja é uma bênção. Ela, você continua com as mesmas palavras. Eu falei, porque ele continua sendo uma bênção. É, E ainda que não estivesse sendo, a gente precisa entender que todo ser humano tem defeito. todo mundo, Eu tenho se a gente defeito, olhar para o você. lado, E acabou. toda a igreja tem defeito. Toda igreja. Se a gente não, eu costumo dizer o seguinte, Roberta, a minha fé é na vertical. É, Eu olho para frente. O que me escandaliza é o sim, sacrifício da cruz. sim, E eu tenho que ter o mínimo de sim, caráter para honrar a palavra que eu dei a Deus sim. num CTI. Porque eu estava assim Meu Deus. caminhando, não tinha mais, a medicina não acreditou no que ela própria fez. Mas eu falei, não, eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa Glória a e eu Deus. vou viver sem bolsa de colostomia e eu vou continuar. Lembra do início da Glória a oração? Senhor, Deus. obrigada por permitir que eu coma e que eu evacue da Uhum. maneira que o Senhor me fez. É Sim, referente às cirurgias de sim, intestino. sim. Então, a minha palavra eu vou cumprir até eu for para a glória. E isso é assim, é Amém. fato na minha vida. Amém. Eu posso, assim, às vezes ficar um pouco chateada, mas eu me recluso naquele momento, mas a minha palavra com Deus vai ser até o final. Não Amém. foi porque alguém mandou, não foi porque, o Cristãs à Mesa, que é um projeto novo. Não é nada disso, nada aqui fala sobre a minha vida. Pelo contrário, é uma porta que se abriu para eu ter o prazer de falar o que Do Cristo fez, testemunho, o né? meu testemunho, o que Cristo fez na minha vida. Mas Sim, isso também não é garantia que Cristo vai fazer na sua vida, sim. porque as promessas de Deus são E individuais. cada um tem um testemunho, né? O meu saúde, meu Exatamente. testemunho é na vida financeira, o teu Exatamente. O testemunho é meu, na o meu é saúde. na E saúde. cada um tem uma área E outra, específica. você tem que ter a certeza do seguinte: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Jaqueline, por que que Deus salva uns e não salva outros? Meu irmão, eu não sei. Eu É, sei o que ele fez na minha vida e a obrigação que eu tenho de falar sobre isso. Acabou. sim. E Roberta, eu, ora para mim. Você quer ora. mais alguma Não, coisa eu para quero falar? só falar algo para a gente finalizar. E a gente precisa entender que cada um de nós carregamos conosco algo para ser em todo mundo. Tem pessoas que falam, mas eu não sei o que eu faço. Só fala da tua vida, do que Deus fez. É, É só isso. Porque cada um de nós temos uns chamados e todos os chamados têm milagre. Eu fiz a minha tem. parte na minha vida financeira, mas Deus fez milagres na minha vida financeira. Teve dívidas minhas que sumiram. Você crê nisso? Uau. Sumiu como? Mas como é que sumiu? No meio da minha jornada. Então, houve milagre e houve labor. Foi eu Hum, e ele juntos. Pela graça total dele. Então, assim, eu quero deixar aqui também, não sei se eu posso deixar, mas eu devo Pode? deixar. Eu tenho um desafio que eu estou fazendo de 5 dias. Hoje, inclusive, é o 5º dia dentro de um grupo de WhatsApp. Mas eu tenho escutado tantos testemunhos e tantos milagres, milagres, milagres como eu vivi, e também testemunho. Pessoas que apareceram dinheiro na conta. Pessoas que
assim, que foram tocadas, com insights sobre o que fazer, uma direção, Uhum. sabe, palavras. E eu quero deixar... Foram tantos, que ontem eu subi esse desafio no Spotify. Então, se você clicar no Spotify, tá assim, Desafios Mulheres Prosperadoras. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Desafio. Mulheres Prosperadoras. Mulheres Prosperadoras. Lá são 5 aulas, que amanhã vai ter a última aula. Inclusive, no meu grupo de WhatsApp, eu vou subir também na plataforma do Spotify. Eu vou depois divulgar no Tantos Cristãs. testemunhos. Por quê? Porque não é sobre a Roberta. É sobre Tem o que... nada a ver comigo. Exatamente. Tem a ver com a carteira. Não tem a ver com a carteira, tem a ver com a mensagem da carteira. Eu sou só aquela que leva a carta. E Jesus fala o que ele tem para falar. Então, assim, grandes coisas Deus faz, mas quando você dá um passo de fé, quando você fala assim, eu não sei onde eu vou, mas eu boto o pé e Deus bota o chão. Exatamente. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. E assim é andar por fé, né? Andar por fé. É andar por fé. Amém, Roberta. Vamos orar, né? Vamos, me dá a mão. Roberta, muito obrigada. Obrigada a por ter você. aceitado teu convite, meu convite, e obrigada pela recepção que você teve quando eu cheguei na igreja, que eu estava meio perdida, e você Sim. veio com um sorriso, me abraçou, eu falei, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu falei, eu fui convidada da Lene, aí você, não, pode vir, não sei o quê. Ali a recepção já que me encantou. Sim. E principalmente a Rafa, não esqueci dela. Eu vou organizar a agenda e vou trazer ela aqui. Estava levando a palavra, uma benção, Ela é maravilhosa. também, uma benção. E o que chamou muita atenção, Deus ainda tem profeta. É. Porque quando a Roberta orou por mim, ela falou sobre cura. Sim. E eu não vou mentir para você, eu não oro sobre casamento, eu não oro sobre nada. A minha oração assim, certa de todo dia é agradecer a forma que eu estou vivendo, tendo saúde. Agradeço pelos meus filhos, mas eu oro principalmente pela minha saúde. Sim, porque aquilo que você faz, você já está Exatamente. fazendo, mas aquilo que você não pode fazer, Deus também já está fazendo. Talvez não esteja manifestado, mas já está fazendo. Amém, Roberta. Amém. Ele faz. Obrigada a você pelo convite, foi uma honra estar aqui com você. O podcast está aberto. Se você Amém. quiser trazer mais uma amiga, Sim. eu busco parceiras. Sim. Estou caçando uma sexóloga para a gente falar sobre Eu também. sexo. Se achar, você fala comigo. Quem é essa primeira vez? Para falar dentro do programa Mulheres que Lucram e Prosperam, porque são mulheres, elas precisam falar sobre isso. Falar sobre sexo. Só que eu não acho uma sexóloga cristã. É, exatamente. Se eu achar, eu te falo. Se você achar, você me Prometo, falo. Beijo. Vamos orar. Vamos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por sermos instrumentos dessa terra do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou com um testemunho para levantar outras mulheres, Pai. Pai, é bem verdade que ainda estamos na caminhada, Pai. Ainda estamos, Senhor, no meio desse processo, Pai. Mas eu sei, Pai, que cada testemunho falado, Pai, vai gerar, Senhor, sementes de transformação em outras vidas, em outras mulheres, Pai. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos, Pai, dizer que o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia ela tem durado para sempre nas nossas vidas, Pai. A sua misericórdia nos alcançou hoje, Pai. Eu quero, Senhor, orar também aqui pela minha irmã, Senhor. Amém, que o Senhor traga aqui, Senhor, mulheres, Pai, abençoadas. Não mulheres, Senhor, vaidosas. Não mulheres, Senhor, que queiram vir aqui com outra intenção, Pai. Mas que mulheres, Senhor, que venham aqui com a intenção, Pai, de testemunhar aquilo que elas viveram para que outras vidas sejam impactadas, Pai. Porque, Senhor, não é sobre nós, não é sobre o que nós carregamos como palavras, mas é o que nós carregamos, a Tua presença, sobre o Senhor, Pai. Tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e continuará fazendo tem a ver com o que o Senhor tem através de nós e em nós. Nós queremos te pedir, Senhor, que seja primeiro em nós e depois através de nós, Pai. Continue abençoando esse ambiente, Pai. Continue abençoando as pessoas que estão aqui. Aleluia, Eu quero orar, Senhor, para cada pessoa que vai ouvir esse podcast, Pai. Que elas possam testemunhar na vida financeira delas, Pai, sobre o libertar da organização, Pai. Que elas possam entender que o Senhor não trabalha, Senhor, sem o governo. Que o Senhor é aquele, Pai, que precisa do governo para trabalhar, Pai. E que elas sejam mulheres diligentes, Pai. E entendam que elas precisam entrar em ação na vida delas, Pai. Aleluia. Em todas as áreas, Pai, para que o Senhor possa agir.
Porque, Senhor, o Senhor quer nos abençoar, mas o Senhor conta conosco nessa obra, Pai. E a nossa parte, nós precisamos fazer. O Senhor não descerá do céu para fazer o que é nosso, Pai. Amém, Porque o Senhor nos dá Jesus. sabedoria, inteligência, recursos, Amém, saúde para Jesus. fazer. Que elas venham entender, Pai, que a Isso. prosperidade não tem a ver só com dinheiro, que a prosperidade é crescimento em todas as áreas, mas que elas precisam, Senhor, fazer aquilo que elas precisam fazer, Pai. Que elas se tornem mulheres maduras, Senhor, e diligentes com aquilo que elas carregam, Pai. E Amém. assim eu oro, Pai, para que elas sejam fiel no pouco, Pai, para que sobre muito o Senhor Aleluia, venha Senhor. colocá-las, Pai. E assim eu oro Aleluia. crendo que o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer por esse momento. E eu quero pedir vocês para que vocês me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, @RobertoOliveiraOficial. @RobertoOliveiraOficial. E não deixem de fazer o desafio das mulheres prosperadoras. É um desafio gratuito de 5 aulas que vai transformar a sua vida. E eu te aguardo por lá. Não deixe de fazer. E esse foi mais um episódio do Cristãs à Mesa. Peço a você que siga o @Cristãs à Mesa, @Jaqueline Kissac. Não, minto. Kissac Jaque. Um beijo.